boa tarde, paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vós, até onde essa mensagem chegar ou onde ela vai chegar ainda. Deus abençoe uma semana abençoada para todos nós, hein? Queria deixar uma breve palavra aqui, que está em Gênesis 32, onde fala que Jacó, ele luta com Deus. E a passagem é muito interessante, porque Jacó estava com a sua família atravessando pelo ribeiro, e uma certa noite Jacó ele conduziu a sua família e atravessou o rio, e Jacó ficou para trás. E nisso apareceu um anjo para Jacó, e Jacó ele pegou a lutar com esse anjo, porque não que ele queria vencer o anjo, ou que o anjo estava fazendo algum mal para ele, mas sim porque ele queria que o anjo abençoasse ele. E ele lutou bravamente a noite inteira. Ele lutou bravamente a noite inteira. Quando foi por de manhã, que o sol foi se raiar, que o anjo viu que ele não ia dar, né? Ele não ia se entregar. O anjo querendo ir embora, e ele não ia se entregar. O anjo foi e tocou na sua coxa. Ele deslocou a sua coxa, e ele veio por Caim. E mesmo assim, ele pegou, ainda segurou o anjo e foi e falou pro anjo. O anjo pegou, falou para ele que precisava ir, que já estava clareando o dia. Ele falou: não te deixo ir enquanto não me abençoaste. E aí o anjo falou para ele: mas como tu chamas? Ele falou: Jacó. Ele falou: a partir de hoje não te chamaste mais de Jacó, e sim de Israel. E aí o anjo foi por si, o anjo se revelou: os bravos é tu, homens, porque lutaste com Deus. Que na verdade aquele anjo era Deus. E Jacó lutou bravamente. O interessante dessa palavra é que as pessoas falam: nossa, Jacó lutou com Deus, conseguiu segurar Deus, né? Mas Jacó lutou com Deus por aquilo que ele queria. Ele queria ser abençoado. Então ele mostrou para Deus que ele queria uma bênção. Ele lutou com Deus. Ele não lutou contra Deus. A palavra de Deus mesmo fala. Então Jacó lutou com Deus. E o que ele queria era ser abençoado. E Deus, nesse momento, Deus colocou sobre seu nome, né, Israel, e colocou aquelas terras o nome de Jacó. E mais adiante, que a bênção deles continuou, que ele foi por ter um filho por nome de José. E esse filho dele, por ser o mais novo e ser da velhice de Jacó, de Israel, então ele amava muito a José. E os irmãos ficaram enciumados. Os 11 irmãos que José tinha ficaram enciumados. E José, já desde pequeno, por ser moço, né, com 17 anos, Deus começou a mostrar para José que era na vida de José. E colocou 2 sonhos para José. Colocou um sonho, os maços de como é que fala? Creio que seja trigo. Não fala na Bíblia, mas na época eles iam para os pastos lá para a colheita. Creio que seja trigo, as coisas que eles plantavam. Diz que e José, no sonho, esses maços, o maço de José era maior, né, assim como o capim, aqueles maços de capim. O maço de José era maior e o dos irmãos deles eram menores no sonho. E eles rodeavam José e se prostravam para José. Quando José contou esse sonho, os irmãos de José ficaram muito irados. E no outro dia José teve outro sonho, que ele era o sol e a lua e as estrelas se prostravam para ele. Aquilo foi para os irmãos de José a morte. Tanto que Israel também ficou chateado com esse sonho. Israel não entendia nada.
chamavam ele de sonhador, os irmãos, até o pai dele chamou ele de sonhador. E um certo dia o seu pai mandou os irmãos mais velhos ir para o pasto trabalhar, e mandou, né, José ir atrás dos irmãos ver, porque os irmãos estavam demorando. Só que na verdade os irmãos, né, nesse dia tramaram contra José e jogaram José dentro da cisterna de um poço e vendeu o José para o povo do Egito. Vendeu José para o povo do Egito, né, para os viajantes que passavam ali. E aí José foi parar no Egito. E chegou no Egito, José, ele pegou o Potifar, né, viu ele, um moço viçoso, um moço forte, comprou ele para trabalhar com ele. E os irmãos pegaram, falaram para seu pai que José tinha sido morto. José, uma fera, uma besta fera, tinha devorado José. Mataram um animal, sujaram a túnica de José de sangue. E acabou que, na verdade, era tudo uma mentira, né, para seu pai, porque eles tinham inveja de José. E aí José foi trabalhar com Potifar. E na casa de Potifar, José era seu serviçal. E José pegou a esposa de Potifar. Ela se engraçou pro lado de José, porque José era muito bonito, segundo a Bíblia. E a esposa de Potifar também. A Bíblia relata que ela era muito bonita. E José, como diz a palavra de Deus, né, que a gente deve se afastar da aparência do mal. José, ela vinha pra cima de José, José corria. Ela vinha pra cima de José, José corria. O que ela fez? Ela ficou com raiva. Ela ficou com raiva e ela, né, simulou que José tinha atacado ela, rasgado a roupa dela, essas coisas. E José foi preso. José passou 10 anos preso. Olha a situação, José passou 10 anos preso sem cometer um crime. E acabou que José, dentro da cadeia, lá conheceu o copeiro. E lá ele teve um sonho. O copeiro revelou pro copeiro. Ele fez 2 revelações dentro da cela. E nisso o copeiro saiu, né? O rei estava precisando de um copeiro. O copeiro saiu, foi trabalhar. E José ficou. Aí José falou: lembra de mim, né? Fala de mim pro rei. Aí o copeiro falou que ia falar. Só que o que aconteceu? O copeiro se esqueceu de José. As coisas, quando não é para ser no tempo de Deus, não adianta, mas não vai. Não adianta pedir para ninguém, não adianta querer correr atrás de ninguém, que as coisas quando tem que ser no tempo de Deus, não vai. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. E sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Nenhum dos magos que ele tinha lá, feiticeiros, bruxos, conseguia revelar para ele o que significava aquilo. E aí foi onde o copeiro lembrou de José e falou: na prisão tem um rapaz que ele é servo de Deus, e Deus dá o dom da revelação para ele. E daí o faraó pediu para chamar José. E aí José interpretou o sonho de faraó, que significava o quê? Ia vir 7 anos de bênção, ia vir 7 anos de tristeza, de vacas magras, né? E aí José falou para ele guardar tudo, fazer depósito, tal, as coisas, fazer tipo um mercado, né? Guardar os mantimentos para quando viesse a época de seca, o único lugar que teria comida seria o Egito. E aí Faraó fez dessa maneira e imediatamente Faraó nomeou José governador. José foi nomeado imediatamente José foi nomeado governador. Aí o que acontece? Veio a seca, todos os lugares não tinha comida. Os irmãos de José que tinham, né, vendido ele, foram bater onde? No Egito, na porta de José, sem saber que era o irmão dele. Foram bater na porta de José e pegaram pedindo clemência, pedindo comida, que eles estavam passando fome. José, vendo os irmãos, né, José não guardou mágoa. José pegou, trouxe seus irmãos, conversou com eles, contou-lhe a verdade, mandou buscar seu pai
e assentou todo mundo na terra do Egito. Arrumou emprego, arrumou tudo, pediu permissão para o faraó, e todo mundo se assentou. Mas é aquilo que a palavra ela fala, amados, que às vezes quem prejudica a gente está do lado da gente. Você vê que quem prejudicou José foi seus irmãos. A inveja, ela é triste, amados. A inveja, ela vem de quem está perto da gente. A inveja às vezes não vem de quem está longe. Então eu queria deixar essa palavra, que a gente tem que andar sempre em espírito, sempre vigilante, porque a inveja nunca vai vir de longe. O inimigo não vai te prejudicar, entendeu? O inimigo, ele não vai te prejudicar. Quem te prejudica é quem está perto de você. Então, que eu quero deixar aqui hoje, que referente a essa palavra de José, que a gente tem que ser vigilante, que a gente tem que ser sábio, entendeu? Não guardar mágoa. Não guardar mágoa. A gente temos que ser sábio, vigilante, porque o mal, ele está ao nosso derredor 24 horas por dia. Então a gente temos que saber que se aquela pessoa vai me fazer mal, por que eu vou estar perto dela? Se fulano, ele tem inveja de mim, por que eu vou mostrar minhas coisas para ele? Se eu tenho a intenção de comprar um carro, por que eu vou falar antes da coisa acontecer? Porque muitas coisas não acontecem na nossa vida por causa disso, porque a gente abre a boca, antes de concretizar. E aí o que acontece? A inveja, ela foi um dos primeiros homicídios da terra. Quem não lembra, lá em Gênesis, no começo, Caim matou Abel por inveja. Abel ofertou das suas primícias para Deus, deu o seu melhor para Deus. Vamos se dizer assim, ele, nos dias de hoje, ele pegou um boi, ele tirou o filé mignon, ele tirou a picanha, ele tirou as partes da dianteira, que são as partes melhores, e colocou no altar de Deus. E Caim, não. Caim deu daquilo que sobrou, a parte traseira, né? Vamos dizer assim, a gordura. Ele ofertou daquilo que para ele era bom, não o que ia agradar a Deus. E foi aonde Deus se agradou da oferta de Abel. Só que Deus, ao mesmo tempo, Deus não se irou contra ele. Deus veio até ele e falou para ele que o coração dele estava errado. Só que o que aconteceu, a ira, a raiva tomou conta. O inimigo se apoderou dessa parte, e ele foi aonde ele matou seu próprio irmão, por inveja. Porque o irmão dele deu a primícia, e o Deus se agradou com as coisas dele, e Deus não tinha se alegrado com as coisas de Caim. Então às vezes tem certas coisas que a gente não pode revelar, a gente não pode falar. Eu aprendi isso com a dor. Não vou falar pra você, nossa, o Eduardo né, tudo certinho, não. Eu aprendi com a dor. Muita coisa que eu tô tentando passar hoje aqui, eu aprendi foi na base da dor. Não foi que nasceu assim não, que gerou isso aí não, porque muitos me conhecem, sabem. Muita coisa foi ardendo na minha carne que eu tô aprendendo e que eu aprendi. Mas Deus é fiel, Ele nos ama da melhor maneira, né? O Filho dele veio em forma de carne nessa terra para quê? Para levar nossos pecados e salvar. Então eu quero deixar essa palavra aí. Tome cuidado com seus projetos, tome cuidado com suas coisas. Tá a intenção de comprar um carro? Não fala, espera acontecer, deixa as pessoas ver. Entendeu? Porque se você for falar que você vai comprar um caminhão, a pessoa vai falar para você que você não vai pagar. Se você for comprar um carro, a pessoa vai falar que aquele carro não presta. Se você for comprar uma casa, ele vai falar que aquela casa, alguma coisa vai acontecer. Ou o barranco vai deslizar, vai levar, ou ela vai dar enchente, ou ela vai trincar, ou o cara que mora ali morreu, entendeu? Alguma coisa de errado, nunca nada de bom. Então, coloca os seus projetos na frente, deixa assim que depois as pessoas veem, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo, uma ótima semana, um ótimo final de segunda-feira, e que Deus possa te dar
vida em abundância. Amém? Abraço, fiquem com Deus.